Bom dia, gente, bom domingo. Hoje eu estou aqui para fazer um estudo bíblico para a nossa escola dominical do dia 22 de março de 2020. Eu sou a pastora Thelma, da Igreja Metodista Central em Sorocaba, e quero conversar com você acerca de um texto bíblico que se encontra em Ezequiel, no capítulo de número 47. O texto bíblico diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta do exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem para a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e pântanos não serão saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha servirá de remédio. Amém? Queridos, por que esse texto? Por que nessa data? Bom, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Quem criou esse dia? Foi a ONU. A ONU, em 1992, estabeleceu esse dia para celebrar o Dia da Água no mundo inteiro, em função da importância da água. Todos nós sabemos que o ser humano tem, no mínimo, 60% do seu organismo composto por água. Nós sabemos também que na Terra há vida porque há água. Enfim, nós sabemos cientificamente que há muitos motivos para dizermos sobre a importância da água. Mas por que falar de água, então, na escola dominical? O que a água tem a ver com a Bíblia, por exemplo? Como a Bíblia enxerga o assunto água? A Bíblia, fazendo um breve passeio na Bíblia, a Bíblia desde o Antigo até o Novo Testamento tem inúmeros textos que falam sobre água. Água da vida, poços de água, cisternas, existem muitos textos que relatam sobre a água. Aliás, haviam até brigas por causa de poços de água, porque a água tem uma importância vital para nós. E por conta o texto bíblico se desenrolar num local considerado como desértico, onde há pouca quantidade de água potável, a água se desenvolveu então como um assunto bíblico, um tema bíblico de vital importância. Afinal de contas, quanto menos a gente tem, mais valor a gente dá, não é verdade? Bom, eles tinham tão pouca água que eles valorizavam muito a água.
A água, sempre que aparece na Bíblia, ela está relacionada com a vida, com o gerar a vida, com manter a vida, com dar vida no lugar onde passa a água. A água possibilita a colheita, a água possibilita ter animais, criar animais, né? A água possibilita haver abundância de árvores no local, a árvore possibilita haver pasto para que você possa criar também o seu gado, enfim, a água ela é essencial. Então, os textos bíblicos também falam sobre isso. Por exemplo, se você ler o Salmo 65, os versículos 9 e 10, ele fala um pouquinho sobre essa questão da água possibilitando a vida, a água possibilitando a colheita. Né? O texto do Salmo 133, versículo 3, fala do orvalho do Monte Hermon, que desce pelo monte, regando tudo que há ali na sua região, na sua redondeza. Vejam bem, uma região desértica valorizando o orvalho. O orvalho é tão pouca água, não é? Mas o valor, então, da água não está na sua quantidade, mas sim na eficácia da água, no que ela representa. A tradição bíblica também compreende a água como um elemento salvífico, e isso ocorre depois do êxodo do povo do Egito para a Terra Prometida. Quando eles estão saindo do Egito, indo para o deserto, o que é que eles atravessam? O Mar Vermelho. E é por conta de Deus abrir as águas que eles são salvos. Então, eles reconhecem que Deus é o provedor da água e é também aquele que tem controle sobre a água. E por conta de Deus abrir o Mar Vermelho por meio da vida de Moisés, Deus salvou aquele povo do exército de Faraó. A partir de então, a água também é vista como um elemento de salvação. E não é diferente para nós cristãos quando o tema é batismo, por exemplo. Para nós, batismo é impossível ser feito sem água. E a água, então, adquire esse simbolismo de salvação. Além do símbolo da salvação, ela é também símbolo de purificação. Ezequiel 36, 25, por exemplo, diz que o profeta borrifaria água sobre os povos a fim de purificá-los dos seus pecados, das suas impurezas, das suas imundícias. Assim, nós trazemos para o nosso conceito, para o nosso entendimento acerca da água no batismo, esse mesmo valor, né? Essa mesma importância, esse mesmo significado. Nós atribuímos, então, à água o significado de vida, de purificação e de salvação. Agora, o que tudo isso tem a ver, então, com o texto bíblico de Ezequiel 47 que eu li para nós nessa manhã? Ezequiel 47 é uma visão do profeta acerca de águas que brotariam do templo. O Espírito leva então o profeta para dentro do templo e mostra que existem águas saindo de um lado e de outro, e ele vai medindo as águas e vai mostrando para o profeta que tem muita água. O que ele quer dizer com isso? Por que ele passeia no meio das águas? E por que tem água de um lado, tem água do outro? Eu vou então fazer aqui alguns apontamentos para nós acerca desse texto, para que a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso. Em primeiro lugar, o versículo 7 diz que no entorno do rio há muitas árvores. O que significa árvore para nós, né? Árvore é lugar de sombra, é lugar de descanso, é lugar de lazer, é lugar de paz.
E lógico que árvore também não, além das árvores ornamentais, existem as árvores que são frutíferas e que dão alimento, mas nós vamos abordar um pouquinho mais para frente esse assunto. Então, árvore é lugar de vida e é lugar de paz. Se no lugar desse rio, onde quer que esse rio passe, existe sombra, descanso, paz, alimento, existe vida. Bom, o versículo 8 também diz que por onde passa esse rio é a vida, inclusive no Mar Morto. No Mar Morto existe vida? Não, não existe. O Mar Morto é considerado completamente insalubre. Ele tem tanto sal, mas tanto sal, que uma pessoa que fique muito tempo perto do Mar Morto, ela se desidrata. Bom, não há vida no Mar Morto, mas o texto diz que por onde passar esse rio, até passando no Mar Morto, vai haver vida. Ele promete então que onde havia insalubridade, vai haver saúde. Esse texto fala de vida, esse texto fala de saúde, a água como geração de vida e geração de saúde. O versículo 9 diz que toda criatura, por onde quer que passe esse rio, vai haver muito peixe. Então quer dizer que além de pessoas, além de gerar vida para pessoas, a água também fornece vida para outras fontes de vida, para outros animais. E aqui o peixe representa, então, não só vida dentro da água, mas representa comida. O povo vivencia a pesca para sua subsistência. Eles têm no peixe um alimento do cotidiano, um alimento essencial, né? O versículo 10 diz que junto a esse rio se acharão pescadores. Se haverão pescadores, significa que haverá emprego. E se haverá emprego, significa que esse rio também tem uma função social. Ele permite que muitas pessoas trabalhem e que tenham um sustento por causa da presença desse rio. O versículo 11 diz que os charcos e os pântanos não serão saudáveis, mas serão deixados para o sal. Bom, o sal, nós sabemos, também tem a sua importância, não só para o tempero, mas para a conservação dos alimentos nessa época. Não tem geladeira, não tem freezer, a comida, especialmente a carne, ela é conservada a partir do sal. Então, o sal também se constitui em um elemento essencial para a vida nesse instante. O versículo 12 diz que junto ao rio, junto às ribanceiras do rio, de um lado e de outro, nascerão toda sorte de árvores frutíferas, que darão seus frutos no tempo certo, de mês em mês, durante todo o ano. Significa, então, que por onde quer que esse rio passe, ele também vai promover alimento para o povo. Porque se tem peixe e se tem árvore frutífera, tem comida. Comida é sustento. Os versículos de 13 a 23, que nós não lemos aqui, falam então que haveria a distribuição das terras entre as 12 tribos de Israel. E é interessante que o Espírito de Deus diz para o profeta a forma como essas terras têm que ser divididas. E elas são limitadas de rio até outro rio, de um mar até uma outra fonte de água, um rio. Então, os mananciais são os limitadores das terras de cada uma das tribos. Deus preparou aqui também a justiça social. Por quê? Porque para cada tribo haveria provisão de água, alimento e descanso.
três elementos essenciais para a vida humana. Todos nós precisamos de água, precisamos de comida e precisamos de descanso. Deus também promove a justiça social. Ele permite que todos tenham acesso às mesmas fontes. O que eu quero deixar de ensinamentos nessa manhã acerca desse texto e acerca do Dia Mundial da Água? Bom, em primeiro lugar, a água gera vida. E se gera vida, gera saúde, gera emprego, gera alimento, gera cura, gera lazer, gera justiça social, gera então a vida e vida em abundância. Em segundo lugar, é preciso valorizar a água, por menor que seja a quantidade de água que a gente tem acesso, ou maior. Não é porque nós estamos no Brasil, que tem abundância de água potável, que nós vamos desvalorizar a água ou fazer dela um uso de qualquer forma. Pelo contrário, nós precisamos priorizá-la, valorizá-la e preservá-la. Mas é lógico que valorizar a água vai além de cuidar e preservar as fontes, né? Os rios, os mares, vai muito além disso. Nós precisamos também cobrar as políticas públicas que dizem respeito à preservação dos mananciais, porque não está só na mão do cidadão, da cidadã, que não vai jogar o lixo no rio, ou no mar, na praia, onde quer que esteja. É preciso também cobrar políticas públicas de preservação da nossa água. Além disso, é preciso também nós termos consciência de que existem muitos homens e mulheres que trabalham para que nós tenhamos água limpa, água potável, encanada nas nossas casas. Enquanto ainda há cerca de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Bom, existem inúmeros trabalhadores que estão trabalhando tanto nas estações de tratamento de água, de esgoto, nas autarquias, que estão trabalhando também nas lojas que vendem água em galão, engarrafada, nas fábricas, invasando água para nós. Mas também existem outros trabalhadores que dependem da água, como os pescadores, por exemplo. Nós precisamos valorizar esse trabalhador, valorizar e preservar, para que não só nós tenhamos acesso à água potável, como eles também tenham acesso ao emprego. Em terceiro lugar, a água, em muitos casos, é elemento também de cura. Por exemplo, a desidratação é a falta da água e mata. Em casos de questões como gripe, por exemplo, e aqui fica uma grande dica para nós nesse momento que nós estamos enfrentando o coronavírus, as influenzas, né? As doenças causadas pelo vírus influenza, as gripes, elas precisam ser tratadas, lógico, com antitérmicos, sim, né? Mas precisam também de uma boa hidratação. Então, se você está gripado, beba bastante água, tome seu antitérmico e fique em casa, especialmente nesse momento de disseminação do coronavírus. Se você tiver outros sintomas, vá para o médico. Se não, fique em casa. Mas a dica é hidrate-se muito bem, alimente-se saudavelmente e tome os antitérmicos, paracetamol, dipirona, que são suficientes para o tratamento das gripes. Agora, tem uma última dica para você, e essa entendo que é a principal que esse texto nos traz. Esse rio de águas vivas, esse verdadeiro manancial de águas vivas, é o próprio Deus. É dele que vem toda a nossa fonte de vida. E é dele também que vem a manutenção da nossa vida.
Os recursos que nós necessitamos para a manutenção da vida dependem de Deus. É dele que vem as chuvas, é dele que vem a provisão. Se não forem as chuvas, não haverão colheitas e, portanto, não haverá alimento. Enfim, nós precisamos muito da presença de Deus. E nesse momento em que o mundo luta contra um inimigo invisível, né? Contra um vírus, contra o coronavírus, nós precisamos muito da fonte de água viva. Nós precisamos daquele que vem para gerar vida e que gera também cura. E eu quero aqui ressaltar o último versículo que nós lemos. Naquelas árvores que brotariam nas beiras dos rios, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. É também de Deus que vem toda fonte de cura, seja ela produzida por laboratórios ou não. Toda fonte de cura vem de Deus e nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que de Deus vem toda fonte de cura. Agradecer, porque de Deus vem toda fonte de cura. E confiar, porque de Deus vem toda fonte de cura. Nós precisamos da fonte de água viva, que é o nosso Deus. Nós precisamos daquele que gera a vida, que mantém a vida e que restaura e salva a vida. Então, nesta manhã, em que nós celebramos o Dia Mundial da Água, e em que nós estamos em um momento de combate ao coronavírus, através do nosso isolamento social, para evitar a disseminação desse novo vírus, nós reconhecemos aqui a importância vital da água que foi criada por Deus e que ainda hoje nos dá a provisão para a vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Eu espero que essa meditação, que esse estudo bíblico sobre a água possa trazer para você um grande refrigério para a sua alma. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós nos vemos ainda hoje à noite em uma reflexão pastoral, também abordando este assunto. Que Deus te abençoe.